Paz do Senhor, meus irmãos, vamos chegando. A paz do Senhor. Paz do Senhor, irmã Daniele, missionária, já está conosco. A Deibiane, a Adriana também está por aí. Pipão, Deus abençoe. Camila, Carmen, Divina, Valdíria, Ivete, que bênção ter vocês aqui, que maravilha poder contar com a presença de vocês. Vamos chegando, irmãos, vamos esquentando os motores, por favor, compartilhe, convide as pessoas que você conhece, 10, 20 pessoas para assistirem conosco, não é? Esta live. Se você pode, será uma bênção muito grande. Você vai ser usado por Deus para evangelizar alguém. E nós nessa noite temos mais um dia de campanha. Essa é a nossa última semana. O mês está terminando. Essa campanha também está chegando ao fim. Mas nós estamos muito abençoados, graças a Deus, por tudo que Deus tem feito, por tudo aquilo que Ele já fez por nós na cruz do Calvário. Eu quero levantar a voz em oração, junto com vocês, pedindo a Deus que tome a direção, o controle desse trabalho, como sempre, e que Jesus seja glorificado, Sua presença esteja conosco. Pai, nós oramos no nome de Jesus, o Teu Filho, te damos graças por esse dia. Graças te damos, Senhor, por te conhecer, por ter o nosso nome escrito nos céus, pela salvação e o perdão dos nossos pecados. Graças te damos pela vida e vida em abundância que Cristo trouxe para nós. Graças te damos, Senhor, pelo Espírito Santo, pela graça, pela proteção dos teus anjos enviados por ti. Graças te damos por esses dias difíceis, dias de preocupação, de incerteza, de lutas, de tribulações, mas dias de conquista, dias de plenitude, onde nós temos aprendido como buscar plenitude na palavra de Deus, como conquistar plenitude na palavra de Deus. E tu tens usado os teus filhos, tuas filhas, para falar conosco, Pai. Nós pedimos que nessa noite não seja diferente. Toma o controle, siga adiante de nós. Venha conosco nesta live, Senhor, participar. Não é só uma transmissão, não é só uma live de um aplicativo, mas é um encontro com a Tua palavra, com a oração, um encontro com a adoração, um encontro com Jesus. Espírito Santo, convida essas pessoas, seja o Senhor convidando, seja o Senhor convencendo, seja o Senhor consolando, seja o Senhor exortando, seja o Senhor edificando o seu povo através deste momento espiritual. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, e nós pedimos que o Senhor seja o primeiro condutor, o dirigente, o autor, o inspirador, aquele que revela, aquele que usa os teus instrumentos. Usa a tua filha nesta noite com graça, usa ela com conhecimento, usa ela com os dons espirituais, usa a vida dela para abençoar o teu povo e todas essas pessoas que vão entrar nesta live hoje. Deus, nós te louvamos por este dia. Foi um dia trabalhoso, mas foi o dia que fez o Senhor e nós nos alegramos nele. Continua conosco, Deus.
É o que nós te pedimos. É o que nós te agradecemos. Amém. Em nome de Jesus. Amados, que bênção. Estamos chegando. Sejam bem-vindos. Já quero dar o bem-vindo aqui a Valdíria, a Camila, Josilda, Valcenir, Daniele, Rafaele, Maria Oliveira, Deibeane, Márcia Medeiros, Maria do Carmo, Maria de Fátima, Maria do Socorro, Jane Soares, Josete e Valdira Lima. Bênção ter vocês aqui, viu? Uma bênção muito grande. Estou feliz porque vocês atenderam aí o convite do Espírito Santo e vieram participar dessa live. Você sabe que começamos essa campanha no dia 2 de janeiro, de segunda a sexta, todas as semanas até o dia 31 desse mês, 8 horas da noite aqui dos Estados Unidos e 10 horas da noite lá do Brasil, né? E em outros lugares no seu fuso horário. Nesta semana nós temos a graça de ter alguns convidados e convidadas. E nessa noite está conosco já a nossa irmã Daniele. Ela vai estar conosco daqui a alguns minutos, transmitindo aquilo que Deus colocou no coração dela, no espírito dela. E nessa semana nós teremos outros convidados, homens e mulheres de Deus importantes, gente que serve a Jesus com responsabilidade, gente que serve a Jesus com autonomia, mas com transcendência, gente que tem experiência com Deus e que nós conhecemos. Então nós te convidamos a fazer parte da campanha que termina na próxima terça-feira da outra semana, dia 31 de janeiro. Está terminando essa campanha e nós estamos orando todos os dias, levando a palavra de Deus por esse meio. Amém? Já oramos, você está aqui, eu peço que você continue compartilhando, continue convidando seus amigos, seus contatos, todos aqueles que você queira que Jesus toque e visite nessa noite. Seja usado por Deus, seja usada para 10 ou 20 pessoas aí no seu aviãozinho. Compartilhe, por favor, esta live. Amém? Também você pode sinalizar no coração que está embaixo. Fazendo assim, o Instagram vai entender que essa live é significativa e ele vai enviar notificações para muitas pessoas ou para outras pessoas, tendo essa live como relevante. Então, por isso é importante você sinalizar ali com o emoji que você queira, no final aqui, com o coração, com o que você queira sinalizar, glorificando a Deus, mas também ajudando a gente a pregar o Evangelho. Tá certo? Então eu vou convidar aqui a missionária Daniele Rafaele. Ela vai estar participando já desde agora dessa live. O coração dela para nós nessa noite. Prepara o teu coração, prepara o teu espírito, esteja disposto, tenha uma expectativa para aquilo que Deus vai fazer conosco aqui nessa noite, para a glória de Deus. A paz do Senhor, irmã Daniele, seja bem-vinda. Deus abençoe. A paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Jorge. Uma bênção estar aqui nessa noite, participando com o pastor e com todas essas pessoas que o Senhor já enviou para nos ouvir, para ouvir o que o Senhor tem para nos falar nessa noite. Amém, amém. Irmã Daniele, é uma bênção ter a senhora pela primeira vez nas nossas campanhas. Eu sempre faço campanhas e convido aquilo que Deus nos dirige. A irmã Daniele, ela é conhecida da missionária Sádia, que acabou de entrar aí, Sádia Rolim, uma bênção, uma mulher de Deus, uma grande expositora da palavra também. Sádia, seja bem-vinda sempre. E a irmã Sádia foi quem encomendou a irmã Daniele. E é um prazer tê-las aqui conosco sempre, viu? Deus te abençoe, fique à vontade, faça aquilo que Deus lhe dirigir. Amém.
desejar a paz do Senhor a todos que chegaram até aqui, né? Eu quero dizer que é uma imensa alegria para mim e muito temor também, né? Mas uma imensa alegria estar participando aqui nessa noite, né? Dessa campanha que o Senhor colocou no seu coração, Pastor Jorge, né? Para que a gente pudesse iniciar esses dias de 2023, né? Ouvindo a palavra do Senhor, sendo despertado naquilo que o Senhor tem nos trazido para esse tempo, né? Viver uma vida plena no Senhor não é uma coisa fácil, mas ela é totalmente necessária. E desde já eu quero agradecer primeiramente ao Senhor, né? Por essa oportunidade, essa rica oportunidade e agradecer a presença aí da minha professora, a irmã Sádia, essa mulher que o Senhor tem levantado em nosso meio. Ela é a responsável, né, por estar nos fazendo de uma forma tão apaixonada que ela fala, que ela nos ensina. Há 10 anos eu sou aluna de escola dominical da professora Sádia. E grande parte dessa minha paixão pela palavra de Deus, eu fui aprendendo com ela, de ver como ela fala apaixonadamente desse Deus, dessa palavra que é viva e eficaz. E isso tem crescido na nossa turma, porque ela tem incentivado mulheres a buscar esse lugar em Deus. E ela é uma das maiores incentivadoras, né? Quero me apresentar, para quem não conhece, já vi aí bastante pessoas conhecidas. Acho que a irmã Sádia está aí, mandando a live para todo mundo. Mas, como o senhor já falou, né? Daniele Rafael, meu nome. Eu sou membro da Igreja Assembleia de Deus, aqui na Paraíba, o Templo Central, né? Presidido pelo pastor José Carlos de Lima. Somos aqui de João Pessoa. Eu auxilio o meu esposo no ministério dele, presbítero da igreja. Estou como professora nesse momento da turma dos adolescentes. Participo também, juntamente com as minhas líderes, com as minhas amigas, de um grupo de intercessão de mulheres no Templo Central. E nesse grupo de mulheres, a gente tem aprendido a interceder pelas famílias, porque é um ministério de mulheres juntamente com o Ministério de Família. E é isso que a gente tem feito. A gente é uma serva do Senhor e não sabe, não detém todo o conhecimento, mas a gente abraçou a questão de não dizer não quando receber um convite. Então, desde já eu quero agradecer ao meu Deus por essa oportunidade, porque, de fato, eu não vou falar de mim, eu vou falar sobre Ele. Então, se não é para me apresentar, se é para apresentar ele tem um objetivo. E eu quero muito que o Senhor fale conosco nessa noite, da mesma forma que Ele tem falado comigo durante todo o dia, né? Eu vou começar falando um pouquinho sobre o tema da live, né? O tema dessa campanha a respeito da plenitude, né? Falando para quem ainda está aí sem saber mais ou menos o que é plenitude, né? Explicando didaticamente que a plenitude é algo que é sobre uma coisa que é completa. Algo que é completo, algo que é em sua totalidade, algo que de fato não falta nada, né? Alcançar a plenitude na vida vai ser diferente para várias pessoas. De uma forma que a plenitude é para o pastor, não vai ser da mesma forma que é para mim. Porque o Senhor, Ele nos fez com características distintas. Então, o que para uma pessoa pode significar uma vida plena? De ter, por exemplo, um casamento feliz, uma família completa. Para outra pessoa, a plenitude não vai ser isso. A plenitude vai ser, talvez, um bom emprego, o salário dos sonhos que foi conquistado. Então, para cada ser humano, para cada pessoa, essa noção de plenitude, ela vai ser diferente, né? Contudo, a plenitude, ela não pode ser encarada como uma vida sem problemas, né? Simplesmente porque essa vida sem problemas, ela não é uma vida que existe. A plenitude, ela vai nos trazer
a certeza de que estamos plenos, de que somos felizes dentro do contexto em que vivemos. Às vezes com decepções, às vezes enfrentando perdas, às vezes enfrentando algum tipo de problema. E aí eu perguntaria nessa noite, né? A gente vai começar fazendo uma reflexão, como é que é possível a gente ter uma vida plena sempre? Independente dos problemas, como é que a gente pode ter uma vida plena, né? Amém. A gente sabe que quando o Senhor ele criou Adão e colocou lá no Éden, a gente sabe que os relacionamentos ali eram relacionamentos perfeitos. O Senhor ele visitava Adão e Eva todos os dias, ele conversava, o relacionamento ele não tinha nenhuma falha. Mas a gente sabe que a partir do momento que o pecado ele entra na história, ele modificou todas as coisas. As coisas agora passaram a ser desequilibradas. As pessoas começaram agora a ter paixões desenfreadas. As pessoas começaram agora a viver para o seu próprio prazer, né? Então, essa busca de plenitude é uma busca que vai acontecer desde aquele momento, porque antes da queda, essa plenitude existia. Essa plenitude era total. O homem, ele era visitado pelo Senhor, ele se relacionava com Deus e ali, de fato, não existia falta de nada. A partir do momento que esse pecado ele entra na história, o homem agora ele passa a buscar algo que ele, de fato, ele não sabe o que é, né? Então, a gente, enquanto cristão, a gente vai encontrar alguém que supre essa necessidade. E essa necessidade, a gente vai ter que aprender que essa plenitude, ela não é somente a plenitude no final de um caminho, mas essa plenitude, ela vai precisar acontecer ao longo do caminho, durante todo o percurso. Diante de todo o momento em que eu estou vivendo, essa plenitude, ela precisa aparecer. Deus não nos criou apenas para viver a plenitude quando a gente morrer, e a gente tiver o nosso corpo glorificado e viver essa plenitude no céu. Não. O Senhor, ele tem nos convidado a começar a experimentar. Sabe assim, aquela coisinha de um gostinho de quero mais? O Senhor, ele tem feito conosco. Ele tem dado pitadas de plenitude para que a gente possa compreender de fato. E a gente nem consegue, a nossa mente humana, ela nem consegue entender de fato a glória que virá. Tudo aquilo que nós viveremos, tudo aquilo que nós seremos totalmente plenos na presença de Deus. Então, não é somente o fim, mas é o caminho. Né? No quartel, eu disse assim, que eu era militar, né? E no quartel, às vezes, a gente está em algum treinamento de corrida, e geralmente o instrutor bota lá, correr 20 quilômetros, vamos lá, todo mundo correndo. E ele sempre fala, não é a forma como você vai chegar. O que importa é como foi que você correu os 20 quilômetros. Porque chegar, né? Pode ser até que a maioria chegue, mas vai chegar ao final em condições de fazer o quê? Como foi essa carreira? O que foi que você experimentou ao longo do caminho? O que você aprendeu ao longo do caminho? O que foi que você pode ajudar alguém durante o caminho? Não é somente o final, é o processo. O processo é a parte importante. O processo é a parte que vai, de fato, nos levar ao final. E a gente começa a pensar nessa plenitude. Quando Paulo ele vai falar, a gente começa a perceber que essa plenitude vai vir de algo do Espírito Santo, né? O Espírito Santo ele vai nos encher. E se de fato o Espírito Santo ele não nos encher, nós não teremos como experimentar essa plenitude. Paulo vai dizer que a gente precisa, né? Enchei-vos. É uma ordenança, enchei-vos. Não é se você quiser, seja cheio. Ou você procure se encher. É uma ordenança que ele dá. Enchei-vos. Sejam cheios. Porque se a gente realmente, a gente não tiver cheio, como é que a gente vai buscar essa plenitude no Espírito Santo de Deus?
A gente não tem como alcançar essa plenitude no Espírito Santo de Deus. Porque a vida cristã é uma vida de renúncia. É uma vida onde nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para que a atuação desse Espírito Santo ele seja uma coisa real. Para que ele não seja somente o falar, mas para que ele, de fato, ele venha, ele nos preencha e além de que ele nos dê os dons, ele faça gerar em nós o fruto do Espírito. E esse fruto do Espírito, ele só vai aparecer quando, de fato, nós formos totalmente cheios. Essa é a busca do cristão. Essa é a nossa busca. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus. Não há como a gente viver uma vida plena neste mundo se a gente não tiver o Espírito Santo de Deus habitando em nós. É impossível. É uma coisa totalmente contrária à outra. A gente vai ver que quando o Espírito Santo habita em nós, quando nós estamos cheios, é como um rio que vai desabar em vários locais. A gente vai falar da palavra do Senhor com mais amor, a gente vai olhar para o nosso próximo e a gente vai sentir a dor dele, a gente vai ter amor no outro para anunciar a fé que a gente tem, para anunciar esse Deus, para anunciar a palavra do Senhor, para anunciar uma palavra de salvação. E eu gostaria de agora pedir a vocês que abram a Bíblia no capítulo 7 de João. Eu vou fazer a leitura dos versículos 37 e 38. Essa versão talvez seja um pouquinho diferente. João, capítulo 7, o versículo 37 e 38. No último dia da festa, o dia mais importante, Jesus se pôs de pé e discursou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. E rios de água viva irão jorrar e brotar do íntimo de quem crer em mim, como dizem as Escrituras. Ele estava fazendo essa referência aí ao Espírito Santo, né? Para que o Espírito Santo sendo recebido por todas as pessoas que crescem em Jesus, né? E a gente vai, então, nesse momento, tentar transmitir o que o Senhor quer nos falar a respeito dessa palavra nessa noite, né? Jesus estava ali, era uma festa, a festa do tabernáculo estava aparecendo, como a gente estava acontecendo, como a gente viu aí, já estava no último dia de festa, e é quando Jesus, ele fala com o povo e diz: se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Ele estava falando ali, ele estava anunciando a respeito da água viva. E ele vai completando a palavra e ele diz: rios de água viva irão jorrar do íntimo de quem crê em mim. E o Senhor começa nos dizendo nessa noite: esse rio de água viva, ele acontecerá, ele fluirá de dentro para fora. Não são as coisas que estão fora que vai mexer com o que está dentro. É o rio jorrando dentro de nós que vai transbordar em tudo que está acontecendo fora. A promessa aqui, logicamente, é uma promessa de salvação, né? Jesus estava ali falando a respeito da salvação, da mesma forma que ele estava em capítulos anteriores, ele estava falando, acho que o capítulo 4, ele está lá falando a respeito com a mulher samaritana, e ele fala exatamente sobre essa água viva, né? Essa água viva que a gente vê lá em Ezequiel, a gente vê falando sobre essa água viva no livro de Jeremias, e a gente vê lá quando Jesus está falando com a mulher samaritana, que logicamente ele estava apresentando àquela mulher uma boa nova de salvação, logicamente. Mas a gente não pode simplesmente achar que é somente para um futuro. Não é somente para o futuro. O reino de Deus ainda não é completo, mas o reino de Deus já está aqui, já está acontecendo.
O Senhor tem algo grandioso que a nossa mente não consegue imaginar para um futuro. Mas Ele já quer se apresentar a Deus, já quer se apresentar a nós agora. É através do Espírito Santo de Deus. É Jesus falando a respeito da salvação que virá no futuro, de uma vida eterna com Ele, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais morte, onde não haverá mais perda, não haverá sofrimento, não haverá tristeza. Mas é Jesus também dizendo, Daniele, olha só, é lógico que eu tenho algo grandioso para você. Mas que tal se você começar a experimentar isso agora? Por que você não experimenta, Pastor Jorge, a estar nesse momento, deixando esse espírito fluir, esse rio atravessando o nosso ser, para que o Senhor ele possa, de fato, além de nos inundar os nossos relacionamentos, inundar o nosso falar, inundar com essa água viva. A gente tem vivido numa sociedade onde as pessoas estão sedentas, onde elas estão, de fato, procurando algo que possa vir a saciar essa sede. E a gente vê que essas pessoas estão procurando, às vezes, em drogas, às vezes em relacionamentos abusivos, às vezes em relacionamentos sexuais, às vezes pessoas que querem o tempo todo desenfreadamente ter uma posição de poder, uma posição de destaque, cada vez mais dinheiro. E dessa forma a gente sabe que é como o Senhor, quando está falando a respeito do pão. Se a gente come o pão agora, daqui a pouco a gente tem fome de novo. A gente toma água agora, se a gente caminha mais um pouquinho, a gente começa a sentir sede de novo. Mas o Senhor, Ele nos oferece, de graça, uma fonte inesgotável, como a palavra vai dizer. É uma fonte que sacia a sede. E da mesma forma que Jesus disse àquela mulher samaritana, se você soubesse quem está falando com você, você me pediria dessa água para beber e eu lhe daria uma água que você beberia e nunca mais você teria sede. Então, é essa água que o Senhor, Ele quer, Ele nos oferece. Às vezes a gente fica querendo pegar o caminho mais fácil, né? Por conta das nossas emoções, por conta do nosso coração enganoso. E a Bíblia ela é muito clara quando ela diz que a porta é larga, o caminho é bem largo, mas esse caminho que é bem fácil, ele não é o caminho que leva ao céu. Ele é um caminho que vai levar à perdição. Ele é um caminho que é mais fácil, mas ele é um caminho que o fim dele é amargo. O fim dele não vai trazer nada de bom. E o Senhor, Ele nos oferece, nessa noite, Ele insiste e Ele diz, olha só, venha a mim, beba dessa água. Essa é a água que sacia a sua sede. Essa é a água que você vai beber e que você nunca mais terá sede. O Senhor, Ele tem nos oferecido uma vida plena, transbordante na presença dEle. Não é que não vai haver aflições, porque Jesus ele deixou muito claro quando ele disse, olha só, no mundo vocês vão ter aflições. Eu tive também, eu enfrentei. Mas eu venci o mundo. E vocês vão vencer também. Jesus não estava nos prometendo, não estava falando de um evangelho, não estava anunciando algo. Ah, olha só, me aceita, creia em mim, que sua vida não vai ter problemas. Não era isso que ele estava dizendo. Jesus, ele estava ali. A gente vê quando Jesus ele está indo, quando ele está indo para o Getsemane, e a gente vê que quando ele fala com o Pai, ele diz, Senhor, é possível, passa de mim esse cálice. Não deixa eu beber dele, não é isso? Mas eu pergunto, será que o Senhor ele estava ali alegre, totalmente pulando de alegria no Espírito? Eu acredito que ele não estava pulando de alegria no Espírito.
Mas Jesus, ele estava cheio do Espírito. E por ele estar cheio, totalmente cheio, ele não estava preocupado se o pai não ia passar o cálice, se não ia deixar ele beber, ele não estava preocupado com isso. Porque como ele estava cheio, ele sabia que ele tinha um objetivo. E se ele tinha um objetivo, ele não ia largar as coisas pela metade. Ele estava cheio, ele estava convicto, ele tinha certeza que ali estava difícil, mas que ele iria passar. Que ele estava ali conquistando esse lugar para a gente, esse lugar de plenitude, esse lugar de conquista, esse lugar de uma vida plena e abundante no Senhor. Né? A gente tem o segundo momento, quando Jesus ele está indo para a cruz e a gente sabe, né? Aquela famosa frase, Deus meu, por que me desamparaste? Né? Será que ali o Senhor estava experimentando essa alegria do Espírito? Ele não estava alegre no Espírito, mas para ele o Espírito Santo estava enchendo tudo. Estava enchendo tudo de uma forma que ele pôde dizer: está tudo consumado, está tudo feito. Eu estou aqui, o meu corpo está sendo moído, mas existe um objetivo, existe um propósito. Não é à toa que eu estou aqui. Não é, percebe que não é simplesmente a conclusão, mas é o caminho, é como a gente passa pelas adversidades, é como a gente sofre nos momentos. Tem gente que tem uma característica tão melancólica que fica lá sofrendo. Vou sofrer, vou colocar uma música para chorar, vou aumentar isso aqui. Não é. A gente precisa, de fato, estar se fortalecendo em Deus, porque é isso que o Senhor ele quer de nós. Ele está juntinho, esperando a gente dizer: fica aqui comigo, Jesus. Fica aqui, agora. Eu estou vendo que eu não tenho condição para nada, mas se o Senhor estiver me enchendo, se o Senhor estiver me esvaziando de mim, me colocando só o que é teu dentro de mim, eu creio que pela graça de Deus eu vou conseguir atravessar esse problema. Eu vou conseguir atravessar qualquer situação, porque não é somente sobre não ter aflição, mas é como eu encaro a aflição. Como é que eu vou pensar como Jesus, que existe um propósito maior, existe algo maior, existe o porquê eu estou passando pela adversidade. Essa adversidade, ela vai me fortalecer, ela vai me preparar para algo, e não somente para mim, mas ela vai me preparar para algo, para as pessoas que estão ao meu redor. As pessoas estão sedentas, precisando de alguém que diga: olha só, eu já passei por isso. Olha só, eu tenho alguém para te apresentar, alguém que vai matar, que vai saciar essa tua sede. Eu tenho alguém que, independente do problema que você estiver enfrentando, eu tenho alguém que eu te apresento e ele vai caminhar junto com você. Ele vai te fortalecer e você vai passar. Paulo vai dizer que ele já aprendeu, né, a ficar contente em todas as situações. Ele sabe o que é ter muito, ele sabe o que é ter pouco, ele sabe o que é padecer necessidade, ele sabe o que é sorrir, ele sabe o que é chorar. E isso, de fato, é a forma como Paulo enfrenta. E ele, no versículo seguinte, ele vai dizer: olha só, sabe por que que eu consigo passar por tudo isso? Sabe por que o meu coração já aprendeu a se conformar e a ficar feliz com tudo isso? Porque eu tenho um Deus e que ele diz para mim, e ele diz para você nessa noite também: posso todas as coisas, porque é Cristo que me fortalece. Não é Daniele que tem condições de passar pelas adversidades. Não é o pastor Jorge que tem condições de olhar para as adversidades e dizer: vou ficar feliz hoje. Não é. Não vem de nós, é dom de Deus. Plenitude é uma dádiva. Plenitude é um presente que o Senhor ele nos entregou. E somente, de fato, com a graça de Deus, como o Espírito Santo, ele habitando em nós, é que nós poderemos viver essa vida plena com ele. Jesus venceu esse mundo porque ele estava cheio do Espírito Santo. Ele não estava sozinho. Quando a gente aceita Jesus, né, que a gente busca um compromisso com ele, que a gente busca ler a palavra, obedecer essa palavra,
ficar em silêncio um pouco para ouvir o que Deus tem a nos falar. Isso vai nos colocando numa caminhada permanente até a perfeição, né? Aqui no livro de Provérbios ele vai falar que a caminhada, né, do justo é como a luz da aurora, vai brilhando até se tornar um dia perfeito. E é aí onde eu volto para a questão do que Jesus apresentou quando ele falou que ele é água viva. Ele apresentou a salvação, uma salvação futura, a salvação da nossa alma, que a gente não pode fazer nada para merecer, mas ele nos dá através da graça. Ele nos apresenta isso, mas ele nos apresenta também a condição de vivermos uma vida plena nele, plena no Espírito Santo de Deus. A gente, às vezes, procura o que é mais fácil, como eu já falei, mas o Senhor, ele tem nos chamado para um caminho mais estreito. Ele tem nos chamado para um relacionamento íntimo. Quando a gente... E eu vou até procurar essa referência aqui, acho que está em Jeremias 2. E eu anotei, não estou achando, mas Jeremias 2. Ele vai falar a respeito, logo no início, ele vai falar a respeito de 2, não sei se é 2:18, deixa eu ver. Glória a Deus. Não estou achando. Mas eu lembro que é Jeremias 2. Tá? É porque eu estou com uma versão diferente e eu não estou achando o texto. Mas ele vai, o Senhor está falando que é aquele povo, né? Antes do povo ser levado cativo à Babilônia. E ele está falando, olha só, esse povo aqui, eles cometeram 2 grandes pecados. Eles se afastaram de mim. E sabe o que eles estão fazendo agora? Eles estão construindo cisternas rotas, né? Para quem não sabe aí o que é cisterna rota, é uma cisterna que é laxada, que não é totalmente fechadinha. E quando eu estava estudando esse tema, o Senhor ele me fez entender algo que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Aquele povo, né, o povo de Deus, ele tinha abandonado a fonte da água viva. E eles agora, eles estavam pegando água da cisterna. Eu me lembrei lá da história de Rebeca, né? E eu fiquei pensando, o Senhor me fez lembrar, Daniele, pensa aí, se naquele dia que Rebeca foi lá para o poço e apareceu lá aquele casamento para ela, já pensou se naquele dia ela tivesse ficado com preguiça e não quisesse ter ido no poço? Já pensou se a mulher samaritana, naquele dia que Jesus estava lá, ela tivesse dito, eu tô com preguiça hoje, eu já vou todo dia, hoje eu não vou não, né? A cisterna, ela é meio que assim, o serviço do preguiçoso, né? A gente vê lá na história geral e a gente vê na Bíblia também, né? Que esse poço, ele era necessário para dar água para as pessoas, né? E alguém vai lá e faz aquela invenção. Vou construir uma cisterna. A cisterna está lá. A água cai, junta a água e você toma. Só que lá em Jeremias 2, o Senhor está dizendo que as cisternas são outras. Elas são achadas. E aí eu penso, é a água do rio, é a água viva que flui ou é a água da cisterna? Não tem como ser a água da cisterna. A água da cisterna é o caminho de preguiçoso. A água da cisterna, ela fica lá guardadinha para a gente não ter trabalho. Mas aquela água, às vezes entra sujeira. Qual é a água mais limpa para a gente tomar? A água da fonte. Essa fonte que o Senhor ele está nos prometendo. Aquele que crê em mim, eu vou colocar lá uma fonte que vai fluir. Não vai ficar só em você. Essa fonte, ela vai preencher você, ela vai matar a sua sede. Mas ela vai matar a sede de quem estiver do seu lado. Não é somente a você. Não é somente você. A gente precisa entender que não é sobre nós, é sobre Ele. E Jesus, Ele não quer somente nos alcançar. Aleluia. Ele não quer somente nos alcançar, Ele não quer somente me preencher.
Ele tem ciúme de nós, ele quer preencher a mim, ele quer preencher o Senhor, ele quer preencher aí vocês tudo que está aí na live, assistindo essa live. O Senhor está aqui dizendo para você nessa noite. Presta atenção no que eu estou falando. É um relacionamento diário que eu quero. É todo dia você vai lá, pega o seu balde, vai lá no poço e pega a água. E se alimenta dessa água. Eu tenho aqui água para jorrar dentro de você. Para matar a sua sede, para matar a sede de todo mundo que tiver ao seu redor. Glória a Deus. Não faz o caminho mais fácil. Não vai lá naquela cisterna. Não fica pegando água daquilo. Aquilo é o caminho do preguiçoso. O Senhor tem coisas para nos dar. O Senhor tem bênçãos para nos dar. O Senhor tem plenitude para nos oferecer. E essa é a única fonte. A fonte inesgotável. A fonte que nos alimenta. A fonte que mata a nossa sede, que sacia todas as necessidades que nós temos. Todo mundo vive sedento por alguma coisa. Se a gente não bebe da fonte certa, a gente vai estar ingerindo uma água suja. E o Senhor, Ele não está querendo que a gente venha ingerir água suja. O Senhor tem água limpa. Aleluia. O Senhor tem água limpa. O Senhor está dizendo, olha só, o relacionamento que eu quero com você, presta atenção. O relacionamento que eu quero com você é um relacionamento de intimidade. É um relacionamento onde eu vou te ensinar passo a passo a obter plenitude, a viver a plenitude. Da mesma forma como lá na oração do Pai Nosso, o Senhor está lá falando, assim na terra como no céu. A salvação, beleza, mas Jesus não está só nos oferecendo uma salvação para quando a gente morrer, uma salvação para quando Ele vier, uma salvação para quando o nosso corpo for glorificado. Ele tem vida para a gente hoje. Vida plena, vida abundante, vida que a gente não vai conseguir comprar, vida que não é qualquer coisa que vai saciar. O caminho mais curto não é o melhor caminho. O caminho é necessário ser um caminho de construção. É necessário que eu pense, que eu aproveite o processo. É como você, quando entra, tem medo de avião, e você entra no avião e fica apavorado, doido para o avião parar. Você não aproveitou a viagem, não é assim? Você não aproveitou a viagem. Você precisa crer que existe um propósito. Existe um Deus que está cuidando de tudo. Existe alguém que está conduzindo a sua vida. Então você senta e aproveita a viagem. Porque tem um condutor. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai. E Ele quer fazer essa água viva transbordar. Transbordar, como eu já falei anteriormente, não somente para nós, mas transbordar na vida de outras pessoas. Transbordar, fazendo a diferença, para que você pregue com amor, para que você fale da palavra de Deus com paixão, para que você anuncie um reino e diga, o reino não é lá não, o reino já começou, o reino é aqui. Você tem um Pai, você pode experimentar, viver com Ele. Nos momentos de tristeza, nos momentos de dificuldade, experimentando, aproveitando cada passo do caminho. E essa plenitude é a plenitude que eu apresento a vocês nessa noite. Essa plenitude que só pode, de fato, ser encontrada em Deus. Essa plenitude que ela existia desde o início, mas que o Senhor está nos convidando hoje. O Senhor preparou para nós uma palavra hoje, para nos lembrar, olha só, não é na cisterna que você, meu filho, precisa beber. Você não tem que beber na cisterna. Você não precisa beber água suja. Você não precisa beber água que não vai saciar a sua sede. Porque a água que eu tenho, ela sacia a sua sede e não sacia somente você. Fala do meu amor. Fala da minha palavra. E você vai começar a ver tudo mudar ao seu redor. E é essa a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E eu tenho certeza que o Senhor tocou muitos corações nessa noite. Muitos corações nessa noite tocados por essa palavra. Que você fique com essa reflexão. Que você possa buscar na fonte certa. Porque essa é a fonte que sacia as suas necessidades. Essa é a fonte que sacia a sua sede. Que sacia a sua fome. Essa é a fonte. O Espírito Santo de Deus.
quer preencher você, quer nos preencher, quer nos tomar por inteiro, preencher até transbordar nos nossos relacionamentos, na nossa vida, no nosso casamento, no nosso trabalho, nas nossas dificuldades. Para quê? Para que a honra e a glória seja dada a Ele, porque nada é sobre nós, é tudo sobre Ele. Amém? Amém. Glória a Jesus. Bênção. Muita gente recebendo uma palavra dirigida por Deus. Espetacular a mensagem direcionada a nós. São 27 pessoas e eu tenho certeza que muita gente que entrou e aqueles que vão ouvir depois essa live gravada vão ser visitados por Deus nessa palavra. A dinâmica de Deus é a mesma, né? Continua Deus falando sobre água espiritualmente falando. E para você ter uma ideia, eu algumas semanas atrás preguei sobre a plenitude da mulher samaritana, porque Jesus era o 7º homem na vida dela. Só que ele preencheu todos os espaços dos 5 anteriores e o atual não preenchia. Depois disso veio uma irmã Matusa e trouxe uma mensagem tremenda sobre a mulher samaritana. No domingo, na igreja aqui, uma mensagem sobre a mulher samaritana e água. E quando é hoje, novamente em João, a palavra sobre água e traçando também algo similar do que Deus tem falado. Não tenho dúvida que Deus está nessa palavra, Deus está conosco. Só falta agora a resposta ativa, falta agora essa resposta de fé concisa daqueles que escutaram a voz de Deus. A minha parte eu recebo e tenho no meu coração, sabendo daquilo que Deus falou comigo hoje. Mas se alguém que está aqui gostaria de se manifestar escrevendo que quer Jesus, que quer voltar para Deus, que quer voltar para Jesus hoje, reatar a sua aliança com Deus. Esse é o nosso chamado. Nosso chamado aqui não é protagonismo. Uma das coisas que eu admiro muito o ministério da missionária Sádia, e sempre quando posso convido, ela já participou aqui com a gente também nessa campanha, e várias outras campanhas que Deus me permitiu fazer. Também já preguei nas lives dela. Uma das coisas que me chama a atenção na missionária Sádia é que ela abre live com paixão do Espírito Santo para ganhar alma, para falar de Jesus. E prega como se estivesse num púlpito, né? Uma coisa muito linda ver a paixão de quem é chamado por Jesus e ver o amor de Deus alcançando as pessoas. Nós sentimos, nós sabemos qual o valor disso. E você que está nessa live não é diferente. Não é só em períodos de pandemia que a gente prega a palavra numa live. Deus dá estratégia, Deus dá forma, a sabedoria, o tempo e o modo para nós agirmos e falarmos desse amor. Se você quiser, você que está nos ouvindo, se manifestar, dizer eu quero Jesus, eu quero receber Jesus na minha vida, ou eu quero voltar para a presença de Deus, quero reatar minha aliança com Deus, a minha amizade com Deus. Estou afastado, está afastado do caminho do Senhor. Se você quiser, é só escrever eu quero. Eu insisto nessa parte. Eu nunca faço live, nunca fiz live como missionário nem como pastor por causa de pix, nem por causa de dinheiro, nem por causa de nada. Quando é para missão, a gente mostra a necessidade e o Espírito faz a obra. Eu sempre fiz live com desejo de que houvesse salvação e houvesse reconciliação com Deus. Então, essa é a minha maior oração aqui, que você responda essa oração aceitando aqui. Se houver alguém, nós vamos orar agora. Você escreva aí, eu quero. Ontem foi maravilhoso, foi tremendo ontem. Muitas pessoas responderam a mensagem. Se houver alguém, ainda que seja uma pessoa, uma alma vale mais que o mundo inteiro, disse Jesus. Uma alma preciosa para Cristo. Senão nós vamos orar assim mesmo, pela campanha, e vamos nos despedir
agradecendo a Deus e a minha irmã Daniele, que veio aqui nos abençoar nesta noite. Amém? Não há ninguém se manifesta, ninguém escreve. Amém. Pai, nós te agradecemos nessa noite por essa oportunidade de estar unidos aqui. 2 no seu nome. Tu disseste que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no seu nome, o Senhor estaria no nosso meio, estaria presente. E eu sei que tu estás aqui, que tu estás conosco, que tu estás colaborando, participando, falando, se movendo, visitando cada pessoa nesta live. Não a nós, mas o teu nome damos glória. E pedimos que seja o Senhor continuando a falar na vida de cada pessoa. Visita esta pessoa que não escreveu, que não disse, que não se manifestou. Visita esta pessoa que está agora em desespero, talvez enferma, ou no corpo, ou na alma. Visita essa pessoa que está desesperada, Deus. Como uma fonte seca, como uma cisterna rota, uma cisterna quebrada. Deus, no nome de Jesus. Alguém que se afastou de ti e logo se tornou uma cisterna quebrada. Tem misericórdia nessa noite. Traz de novo a graça, traz de novo a unção, traz de novo a presença. Abraça com tuas cordas de amor essas pessoas e as nossas vidas também. Uma vida de Daniele, seu esposo, sua família, seu ministério, seu trabalho, tua profissão, tua saúde, sua vida, Senhor, nas tuas mãos. O Senhor sabe os planos que tem a respeito dela, pensamentos de paz e não de mal, para dar o futuro e uma esperança, aquilo que ela sonha e deseja. Guarda, cobre com o teu sangue, protege, livra, põe debaixo das tuas asas, no teu esconderijo, na tua sombra, no teu descanso, e prospera a vida da Daniele nas tuas mãos. Seu ministério, Senhor, ajuda ela a ensinar a adolescentes e jovens, ajuda ela a formar, a quebrar, a desfazer, a manifestar o dom do Espírito, de forma tal que esses jovens e adolescentes sejam como José, ou como Davi, ou como Daniel e seus amigos, que fizeram a diferença no seu tempo. Nós te agradecemos por esta noite de campanha, por mais uma noite. Agradecemos por todas as mensagens, por tudo que o Senhor tem feito, pela tua presença, pela tua misericórdia, o teu amor tão grande, infinito, incondicional, soberano, eterno sobre nós. Continua conosco. Nós te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmã Daniele, Deus te abençoe. Suas considerações finais, viu? Em nome de Jesus. Quero agradecer a todos que pacientemente ouviram, aqueles que tiveram seu coração tocado pela presença do Espírito Santo nessa noite. Da mesma forma como eu fui tocada com essa palavra, eu tenho certeza que o Senhor alcançou a vida de muitas pessoas para refazer relacionamentos, para refazer cisternas, né? Que elas venham sem falhas, que elas possam agora, de fato, experimentarem dessa água jorrando, dessa água transbordando, desse rio de água limpa e de água viva jorrando dentro deles. Quero agradecer ao Senhor pela confiança, agradecer por esse momento. Não é fácil a gente apresentar alguém que a gente não conhece, mas eu quero agradecer ao Senhor, agradecendo desde já a Deus por essa rica oportunidade. Fiquei muito abençoado, muito feliz. Me senti aí como a missionária Sádia, com a discípula, que honra o nome do Senhor e faz muito bem seu trabalho. Viu? Continue no seu ministério, continue se deixando usar por Deus. E muito obrigado mais uma vez, tá bom? Deus abençoe, um abraço à família. Fique na paz do Senhor. Obrigada. Obrigada, paz do Senhor. Paz do Senhor a todos. Deus abençoe. Meus irmãos, Amém. que bênção tão grande, né? Manda a Daniele aqui trazendo essa palavra para nós, discípula da nossa missionária Sádia Rolim, gente de Deus, lá da Paraíba, de João Pessoa, da Assembleia de Deus, gente que eu honro, respeito e tenho muito apreço pela vida deles. Você que participando está dessa campanha, mais uma noite, mais um culto, mais uma transmissão, está convidado, convidada para amanhã,
compartilhe isso, convide outras pessoas, participe através do Instagram, a partir das 10 horas da noite lá no Brasil. Amanhã vai estar conosco um pastor amigo do Nordeste também, só que ele está na Europa. Eu acredito que ele está na Letônia agora, e amanhã ele deve estar na Itália. Então, confirmou, vai estar conosco. É um homem de Deus também, uma bênção, e vai estar pregando aqui a palavra, vai estar fazendo aquilo que Deus colocar no seu espírito. Já está confirmado, e amanhã continuamos a campanha. Essa campanha vai ter sábado dessa semana, e logo na outra semana termina na terça-feira, segunda e terça-feira, 10 horas da noite. Também vai ficar gravada essa live. Se alguém quiser escutar depois, ou alguém puder, sinta-se também abençoado, abraçado por nós, ou abraçada, e que Deus continue abençoando sua vida. Obrigado pelas orações dos irmãos a meu favor, a favor da minha mãe, Dona Elza. Obrigado aí pelo carinho, pelo ânimo, pela motivação, pela ajuda de vocês aqui nesse trabalho, viu? É um ministério. Pregar a palavra é um ministério. Isso não é um passatempo, isso não é algo para se mostrar, só para dizer que sabe. Não. E é um ministério. Levar o evangelho é um ministério. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus e até amanhã. Uma noite abençoada de descanso na presença de Deus. E amanhã nós estamos juntos de novo aqui a partir das 10 horas da noite. Fiquem na paz. Deus abençoe. Um forte abraço a todos.